Ei, gente, boa noite, tudo bem? Então, quero compartilhar com vocês o início de uma cirurgia que eu vou ter que fazer. Pra voltar um pouquinho lá atrás. Então, eu nasci com um probleminha no joelho, nos dois joelhos, né? Esse problema é a minha patela, ela desloca pra fora. Quem aí já viu algum jogo de futebol do Ronaldo Fenômeno vai saber o que eu tô falando. Ele corria no campo, né? E a gente via, né? Tempo ao vivo, a patela dele deslocando pra fora. Nossa, era horrível ver aquilo, porque eu literalmente sentia a dor dele. Eu nasci com esse problema dos dois joelhos, a minha patela desloca pra fora. E a primeira vez que isso aconteceu comigo foi quando eu tinha 5 anos. Eu me lembro exatamente do que aconteceu, mas isso em outro vídeo eu explico melhor. Mas eu já caí muito nessa vida. Em 2004, quando eu estava com 14 anos, foi a minha primeira cirurgia no joelho esquerdo. Tinha tecnologia, né? As coisas estavam bem avançadas, mas isso não resolveu, sabe? É como se ficasse a mesma coisa. Foi colocado 2 parafusos no meu joelho esquerdo. Eu fiquei com uma baita de uma cicatriz, 25 pontos. Fiz a cirurgia, não deixei de cair, continuei caindo do mesmo jeito. E aí o tempo foi passando. Quando foi em 2019, eu já tava fazendo 29 anos, né? E os meus joelhos, né, estavam me impossibilitando de fazer muita coisa. E assim, nunca pude, assim, dançar, correr então nem se fala, pular. Então eu cresci uma criança mais quietinha. Arriscava algumas festinhas, arriscava. Mas tinha que fazer, sabe? Porque queria engravidar, eu queria ser uma pessoa mais que fosse assídua na academia. Eu sempre quis e gosto de esporte, então eu pensava em ser jogadora de vôlei. Eu pensava em fazer tanta coisa. Eu gostava de luta, de artes marciais, assim, de ver, né? Nunca pratiquei. Dança de rua, mas eu nunca pude fazer, porque meu joelho sai, né, do lugar. Então correr, pular, dançar, tudo, eu nunca pude fazer. E aí, com 29 anos, né, que foi em 2019, eu resolvi fazer essa cirurgia no meu joelho esquerdo. O médico me garantiu que meu joelho não seria nunca mais na vida. Então, aquilo dali pra mim ia ser um renascimento. E confesso que foi muito difícil em 2019. Em 2019, o meu plano cobria, né, tudo certinho. Foi um processo muito doloroso, foi muito difícil. O meu namorado da época ajudou demais, né? O meu pai já é falecido, então ele pôde ajudar muito, dar muita assistência. A cirurgia foi um sucesso. E aí o médico falou o seguinte, que eu tinha que fazer no outro joelho. Senão, o que ia adiantar? Um sai e o outro não sai. Não ia, tipo, adiantar muita coisa, né? E aí, eu lembro que o médico queria que eu já fizesse em 2020, né? No caso, no outro joelho. Só que aí veio a pandemia, eu engravidei em 2021. E aí não dava,
sabe, não dava de forma alguma. E eu sofri muito, foram 6 meses de muita dor, fisioterapia, sofrimento, nossa, cortão dobrado. Na época eu tinha muita vergonha, assim, e eu tenho até hoje, né, de fazer vídeos e tal. Mas eu me lembro que na época eu procurei no YouTube alguém falando sobre esse problema que eu tenho no joelho. Eu não sei explicar tecnicamente falando, mas seria mais ou menos assim, pelo que o médico me explicou. Parece que o joelho de uma pessoa normal, ele tem um ossinho assim, e aqui fica a patela. Então, a pessoa anda e aqui tá presa, esse ossinho tá preso, né? Ele prende a patela aqui. No meu caso, eu nasci sem esse ossinho, então reto. E aí, minha patela tá aqui, então minha patela desliza pra lá e pra cá. Então, na cirurgia que ele fez, ele me mostrou em desenho que ele fez tipo uma canoa, né? Ele quebrou um ossinho aqui, quebrou um ossinho que encaixou minha patela lá. Minha patela ficou lá dentro e amarrou ela com o meu tendão. Mais ou menos assim. Não sei explicar muito bem. Adiantou. Eu não tenho o que reclamar, não. Mas, como o outro joelho sai do lugar, então, vamos supor, se eu vou na academia e faço uma esteira, uma bicicleta, faço alguma coisa, eu tenho que tomar muito cuidado com o outro joelho, para ele não sair. E nisso eu não consigo evoluir o esquerdo, porque o esquerdo teria que pegar força, né? Pegar a musculação, ele tinha que ficar forte. Mas ele não consegue, porque o direito não acompanha. E dito isso, com a chikungunya que eu tive, eu comecei a ter muitas dores no joelho direito. Muitas dores, uma dor assim horrorosa. Então, conversando com minha mãe, nós decidimos iniciar todo o procedimento de novo, né? A minha primeira consulta vai ser sexta-feira, dia 7 de junho, às 9 da manhã. Dessa vez eu quero registrar tudo. Porque como eu tinha dito, lá em 2019, eu procurei no YouTube alguém falando sobre isso, sabe? Para tentar me acalmar um pouco, não sei. Por mais que eu tinha feito cirurgia em 2004, nessa agora, 2019, foi diferente, né? Ele, além já tinha 2 parafusos, né? Ele colocou mais 2 parafusos e não tinha ninguém falando sobre isso. Eu falei, mas gente, não é possível, ninguém fala sobre isso. Tudo bem que o médico falou que o meu caso é muito raro. Inclusive, no dia da minha cirurgia, lá em 2019, foi dia 27 de setembro de 2019, ele convidou um comitê de médicos em São Paulo, vieram, né, para assistir essa cirurgia, porque é um caso raro demais. É muito raro. Então, dessa vez eu vou iniciar de novo. Porém, dessa vez eu não estou namorando mais. Pois é, vai ser eu e minha mãe. Eu tenho um filho de 2 anos. O pai dele, que até então, né, foi meu namorado em 2019, não vou poder contar com ele dessa vez. Então, seja o que Deus quiser. E eu queria muito conversar sobre isso, sabe? Queria muito poder não só ajudar quem passa por isso, não sei. Eu já caí tantas vezes, eu tenho tantos relatos. Ai, não gosto nem de lembrar, já fiz muita terapia e faço até hoje. É muito difícil, gente, de verdade, é muito difícil. Mas eu não sei, eu não tenho muito amigos. Então, talvez aqui eu consiga fazer amizades e compartilhar com vocês essa jornada. Confesso que eu estou com muito medo, estou com mais medo agora do que em 2019, porque em 2019 eu tinha, né, um porto seguro ali forte,
que até então era esse namorado, né? Porque a gente precisa de ajuda pra andar, pra se locomover, ser carregado e coisa e tal. Eu não tinha filho. Aí hoje em dia eu tenho um filho pequeno que depende de mim. A minha mãe já tá mais idosa, ela já vai para os seus 70 anos. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, eu não tenho escolha, gente. Se eu não fizer, eu não vou ter qualidade de vida. E outra coisa, o meu filho precisa de mim. Ele precisa de mim para me poder ser uma mãe melhor para ele, para me poder levar ele para passear. Eu não carrego ele. Eu não carrego. Eu morro de medo de carregar ele e ele cair do meu colo. Tipo assim, não é cair, mas eu cair e ele está no meu colo. A minha gravidez foi basicamente muito em repouso, porque eu ficava com medo demais do meu joelho direito sair, eu cair no chão e perder o bebê. E não é fácil, sabe? Não tenho intenção de ter outro filho. A cirurgia não é por causa disso. Eu só preciso de ter qualidade de vida, sabe? A minha vontade é fazer academia, praticar esporte, dançar, como eu falei aqui, né? Eu acho lindo danças de rua, eu acho muito legal, mas não é isso. Eu acho que mesmo se eu fizer cirurgia, eu vou ter medo de fazer isso tudo aí. Mas eu vou ter um pouco mais de segurança, né? De sair com meu filho, sozinho, eu e ele, de carregar, de viajar com ele. Claro que eu vou ter que fazer academia depois, né? Porque eu tenho que fazer fisioterapia e depois academia. Mas eu vou fazer academia mais tranquila, assim, sem medo de cair, sabe? E aí, eu acho que vai me dar uma segurança na vida. O meu último emprego foi em fevereiro desse ano. E lá tinha escada. E eu achava que eu ia dar conta. Então, eu subia de manhã as escadas, descia para almoçar, subia para voltar e descia para ir embora. Eu aguentei uma semana de tanta dor no meu joelho. Então, gente, não tem jeito. Eu não tenho escolha e eu tenho que aproveitar que a minha mãe ainda consegue pagar esse plano de saúde. Porque os planos são que ano que vem a gente vai cortar esse plano, que tá muito caro. Então eu tenho que aproveitar. E eu preciso fazer essa cirurgia. Eu falo isso pra mim mesmo, pra me poder criar coragem. Porque dói demais. Em 2019, quando eu fiz, eu juro pra vocês, eu achava que eu ia morrer. Teve uma hora lá que depois que a cirurgia acabou, a gente vai pra uma... Depois eu vou até contar tudo aqui, o que aconteceu em 2019. Mas tem uma salinha lá que depois da cirurgia eles te colocam nessa salinha. Você fica lá umas 2, 3 horas pra ver ali a observação. Mas eu vomitei tanto naquela sala, eu olhava, eu não conseguia nem abrir o olho direito, mas quando eu consegui, eu olhava assim, as outras pessoas que acabaram de cirurgia, elas foram liberadas, cada um no seu quarto, ninguém vomitou, e eu não parava de vomitar, não parava. E eu pensei assim, eu vou morrer, com certeza eu vou morrer aqui. Até que um outro médico veio e falou assim, olha, a gente vai ter que te dar uma injeção pra você parar de vomitar. E chegou uma hora que eu chamei a enfermeira e falei assim, olha, eu tô sentindo que eu vou morrer. Me leva pro meu quarto, que eu quero morrer perto da minha família. E eu falei sério, e eu lembro disso até hoje. Mas sério, eu achei que eu fosse morrer. Eu tinha fotos, eu lembro que eu tirei algumas fotos, e esse namorado da época tirou também as fotos do meu joelho, fotos do estado que eu fiquei, que ele também ficou com um pouco de medo de mim, né? Eu não conseguia responder ele me chamava, Débora, você tá bem, você tá bem? E eu só deitada assim, não conseguia falar nada, porque é muito forte, né, a anestesia. E aí, só que meu celular, as fotos sumiram dele, não nesse celular, outro celular. E aí tudo foi apagado. E dessa vez eu quero registrar tudo. Compartilhar o que está acontecendo comigo para tentar aliviar a minha ansiedade, o meu medo e também ajudar quem passa por isso ou já passou. E aí eu conto com vocês aí. E eu posso responder algumas perguntas do que aconteceu, os meus relatos, né?
Primeira vez que eu caí foi com 5 anos e aí não parei mais. E também falar da cirurgia que aconteceu em 2019. E, então, meu nome é Débora, eu tenho 34 anos, um filho de 2 anos e sou recém-divorciada. E aí, curte, comenta e vamos ser amigos!